Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Irmãos, assim que eu peguei o microfone, o tema dessa noite é a graça, justificados, pela graça, transformados pela graça. E o que é a graça de Deus, irmãos? É um favor imerecido. É algo que recebemos sem ter o mínimo merecimento possível. É algo que eu não fiz nada para ter, mas eu recebi de alguém muito mais superior que eu. Esse capítulo do Evangelho de João é de longe o mais bonito. Por que eu falo mais bonito? Porque ele expressa de uma forma tão linda, tão verdadeira, tão profunda e espiritual a pessoa, a divindade de Jesus. Não desmerecendo os outros evangelhos, mas a forma que João vem trazendo, vem falando da pessoa de Jesus. João também, que é o discípulo, mostra um discípulo do amor, mais próximo de Jesus. O único que se envolveu na cruz durante a sua morte, que foi com ele até o final. No seu evangelho, João, ele tem uma sensibilidade tão grande na hora de descrever a pessoa de Jesus, que esse capítulo, a gente começa a ler, a gente já começa a ficar emocionado, irmãos. Glória a Deus. Porque se podemos ver os outros evangelhos, no evangelho de Mateus, vem falando da pessoa de Jesus como rei. Começa falando assim sobre a linhagem de Jesus. Por quê? Porque cada um fala da pessoa de Jesus de uma forma diferente, mas nenhuma está errada. É como se, vou colocar aqui como exemplo o pastor. Eu convivo com o pastor. Cada um que convive com ele de um jeito. Só que eu vou viver coisas com o pastor que talvez a irmã Joana ou a Letícia não viva. E tem coisas que todos nós vamos conseguir ver sobre ele. E é a mesma coisa sobre os evangelhos de Jesus. Porque cada um viveu algo com Jesus. Cada um trouxe a sua visão sobre a pessoa, sobre o ministério de Jesus. E Mateus vem trazendo Jesus como rei. Vem trazendo, falando a respeito da linhagem real de Jesus. Os seus antepassados, até chegar à pessoa de Jesus, porque as pessoas, no meio que Mateus conviviam, elas precisavam entender do seu modo quem era Jesus. Se eu quiser falar com alguém que é de outro país, pregar o evangelho para alguém de outro país, na minha língua, não vai adiantar nada, porque a pessoa não vai entender. E Mateus, ele falava na língua do povo daquela época. Assim também é o evangelho de Marcos, que vem trazendo a pessoa de Jesus como servo. Aquele que servia, aquele que estava de prontidão para atender quem estava próximo dele. Essa é a visão que Marcos vem trazendo sobre a pessoa de Jesus. Lucas, já podemos ver ele ressaltando a humanidade da pessoa de Jesus. O Deus homem, que era 100% Deus, mas também era 100% homem. Que vivia, que tinha dores. Essa foi a forma que Lucas vem trazendo, falando do Evangelho de Jesus. Mas quando nós abrimos
João, irmãos, ele traz de uma maneira tão espiritual sobre a pessoa de Jesus, que ele vem falando sobre a pessoa de Jesus como Deus, o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que para salvar o homem se fez homem. Aleluia. Glória a Deus. Não havia pecado, mas ele se fez pecador por nós. É por isso que João vem falando de uma maneira tão sublime sobre a divindade de Jesus. No princípio era o Verbo. João, ele tinha essa visão, porque as pessoas daquela época precisavam também entender a divindade de Jesus. É tanto que na sua primeira epístola, no livro de 1 João, João vem falando para as pessoas, os crentes daquela época, que estavam em um cenário em que as pessoas, os cristãos, não eram pessoas do mundo, eram as pessoas cristãs, o povo de Deus, os cristãos, estavam banalizando a prática do pecado no meio do povo. E muitos estavam aprendendo a cultura de que o corpo de Jesus não era real. E João, ele vem com veemência no início da sua epístola, dizendo: eu sei do que eu estou falando, porque eu toquei nele. Aleluia. Eu vivi com ele, eu caminhei com ele. Glória a Deus. Aleluia. Porque assim as pessoas acreditavam no que ele estava falando. Como que você quer falar de Jesus para as pessoas aí fora se você não vive com ele? É impossível. É impossível você falar da pessoa de Jesus para o seu próximo se você nem ao menos conhecer ele. É necessário uma vida de convivência com Jesus. Você conhece uma pessoa de quem você tem falado por aí? Você tem tido uma vida de constância com Jesus? Não é somente intensidade. Não é somente você chegar aqui aos domingos e clamar com grande voz, deixar o resto da semana esquecer de Jesus. É dia após dia, todos os dias um pouquinho mais. É convivência. É viver e conhecer Jesus. Não busque a intensidade sem antes conhecer a constância. Tem pessoas por aí querendo que desça fogo do céu na sua vida, sem antes ao menos ter uma vida de constância e de convivência com a pessoa de Jesus. A intensidade não gera constância, não gera vida com Deus, mas a sua vida com Deus é capaz de gerar intensidade. A sua vida com Deus é capaz de gerar renovo na vida das pessoas. Glória a Deus. É vida com Deus. Aleluia. É vida com Deus. Aleluia. E quando falamos de graça, o próprio mundo já fala, irmãos, graça. Foi de graça. Era um novo preço. Era um preço tão alto que não tínhamos como pagar. Dinheiro nenhum no mundo era capaz de pagar este preço. Vivíamos em pecado. O ser humano vivia numa maçã do pecado, sem poder contar com salvação. Ele veio para o que era seu. O que era seu, irmãos judeus? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o conheceram. Mas nós que estamos aqui, temos o poder hoje, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, de sermos feitos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas só podemos ser isso pela
graça, olhe para o seu irmão que está do seu lado e fala: ai de nós se não fosse a graça. Nós não merecíamos nada, irmão. Quando olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e o quão pecador nós somos, o quão enfiados numa mansão do pecado estávamos antes de Jesus vir e morrer por nós falamos igual Paulo: miserável homem que sou. Eu não tinha nada, nem eu nem você. Não tínhamos direito à vida eterna. Se ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, hoje você não poderia estar sentado onde você está. Graça. Foi a graça do Senhor que te trouxe até aqui. Aleluia. Foi a graça do Senhor. Ela é capaz de nos libertar. A graça é um favor imerecido. Aleluia. Glória a Deus. A graça é algo que nós recebemos sem ter ao menos o porquê. Mas imagina então, irmão, se fosse algo que a gente tivesse merecido. Se a gente é tão, nós somos tão terríveis, às vezes nos tornamos tão soberbos por algo que Deus faz na nossa vida, mesmo sem nós merecermos. Imagina então se a gente merecesse alguma coisa. Não dependeu de nós. Ele não dependeu de nós, do nosso merecimento, para derramar a sua graça. O seu favor. Foi o seu favor que operou sobre nós. A graça, ela repara, ela vem do grego restaurar. Ela arruma. Ela restaura, ela conserta. Ela coloca no lugar. Esse é o significado da palavra graça. Aleluia, Jesus. Esse é no grego o significado da palavra graça. Colocar no lugar, fazer de novo, consertar. Porque antes do que se haviam perdido, como diz Isaías 53, vivíamos como ovelhas perdidas. Cada um seguia o seu caminho. Mas Ele nos trouxe de volta. Aleluia. Oh, grande Deus. Aleluia. O Senhor Ele fez. Ele entregou seu Filho unigênito para morrer na cruz por seus pecados. Glória a Deus. Não foi uma morte qualquer. Foi morte de cruz. Glória a Jesus. E hoje, como que nós vamos? Nós podemos dizer que somos filhos de Deus, porque o que mais tem aí fora são pessoas que abrem a sua boca e chamam Deus de Pai. Irmãos, nem todo mundo, a criatura de Deus, aquilo que Deus fez, nem toda criatura é filho. Para chamarmos Deus de Pai, temos que aceitar. Temos que aceitar a graça do seu Filho em nossas vidas. Temos que nos render à graça de Jesus. Para assim sermos feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para fazermos parte dessa graça imerecida. Aleluia. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado para não banalizar a prática do pecado. Para não banalizar a graça de Deus na sua vida. Quantas vezes nos pegamos negligenciando a nossa vida com Deus por coisas tão banais?
Glória a Deus. Hoje estamos aqui, Aleluia. cultuando ao Senhor, podendo orar a Deus. Estamos na geração da graça. Estamos na geração em que o Senhor Ele nos escuta. Antes tinha uma separação entre Deus e o homem. Que o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos para fazer expiação pelo pecado do povo. E o lugar era dividido de alto a baixo com uma cortina, a qual dividia o lugar santo do lugar santíssimo. E não era qualquer um que podia entrar e ter acesso. Eles entravam com cinto nos pés, porque se eles caíssem lá dentro, era só puxar, irmãos. Enquanto Jesus morreu na cruz do Calvário, esse véu foi rasgado, para que hoje viéssemos ter contato direto com o Senhor. Aleluia a Deus. Não banalize a graça de Jesus. Não banalize o sacrifício feito por Ele na cruz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, porque as trevas não têm como prevalecer contra a luz. Quando diz o princípio era o verbo, João ele vem mostrando a divindade da pessoa de Jesus, dizendo, até mesmo posteriormente no seu livro, no capítulo 8, versículo 38, vem falando, Jesus é afirmando para o povo, ainda antes que Abraão existisse, eu sou, porque eles viam até Jesus, os discípulos falavam, por acaso tu és maior do que meu pai Abraão? Aleluia. E ele me falando, ainda antes que Abraão existisse, eu era? Não, eu sou. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava lá quando o Senhor disse, haja luz. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por Ele. Mas quando Ele desceu aqui na terra, a criatura, aqueles que foram feitos por Ele, não trataram, cuspiram em seu rosto, e deram vinagre para beber. Irmãos, em alguns estudos, se nós formos pegar para olhar essa questão de Jesus beber vinagre no seu momento de sede, na cruz do Calvário, nós vamos ver que as pessoas naquela época tinham costumes de usar como se fossem banheiros. Tinha alguns lugares que eram banheiros públicos, e as pessoas depois que faziam sua necessidade, o vinagre era como se fosse um anti-bactéria, pastor, bactéria, vou falar bactéria, anti-fungos, matava os fungos. Então o povo fazia suas necessidades, pegava aquela esponja embebecida em vinagre e limpava, irmãos. Então podemos ver a tamanha humilhação que Jesus passou na cruz do Calvário por nós. De onde que vinha essa esponja com vinagre colocada na boca de Jesus? Meu Deus. Olha o sofrimento, a humilhação que ele foi humilhado por aqueles que ele mesmo fez. É por isso que João, no início do seu livro, vem falando que todas as coisas foram feitas por ele. E parafraseando tudo aquilo que ele criou. O ser humano não foi capaz de humilhar. Ele desceu até o mais baixo nível de humilhação. Aleluia. Glória a Deus. Foi traído, foi transpassado, humilhado por nós. Muitos hoje em dia têm transformado essa graça em libertinagem. Não confunda liberdade com libertinagem, irmãos. A liberdade que temos hoje, quando aceitamos a graça de Jesus em nossa vida, é aquela que podemos olhar para o pecado
liberdade para dizer não. O mundo aí fora acha que está livre, que tem liberdade. Só que eles não têm. Porque quando eles olham para o pecado, eles não conseguem não cometê-los. Então eles são escravizados, eles são amarrados pela prática do pecado. Só que hoje as pessoas têm usado de libertinagem. Têm se deleitado nos seus belos prazeres da carne. Vocês podem olhar o mundo aí fora como se encontra hoje, irmãos. Olha o nível de decadência do ser humano. Olha onde que a humanidade está chegando. E são coisas tão explícitas. Tem um capítulo aqui em João que fala: conhecereis a verdade vos libertará. E o mundo tem usado isso aí fora para fazer suas próprias verdades. Usado nesse capítulo para fazer aquilo que bem entender em seu coração. Mas nós que estamos aqui, nós entendemos que a verdade é a palavra de Deus. Glória a Deus. Jesus vem dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Glória a Deus, aleluia. Só Jesus é capaz de nos libertar. Ele era o verbo, ele era a palavra. É por isso que em Salmos 119, então, vem falando: por que purificar o jovem no seu caminho? Observando como é a sua palavra. A única verdade que podemos viver e nos firmar hoje é a palavra, irmãos. Não troque a verdade da palavra de Deus. Não busque os seus prazeres. São pouquíssimos tempos que nós vivemos aqui na terra, irmãos. Quando alguém alcança 100 anos de vida, é muita coisa. Mas a eternidade não é 100, não é 200, não é 300, não é 400 anos. É a eternidade. Nós temos uma eternidade pela frente. Aí eu te pergunto uma coisa: se muitos por aí não têm dedicado nem 20 minutos do seu dia para passar a viver com Jesus, como que querem viver a eternidade com Ele no céu? É, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Como que vamos querer viver dia após dia de eternidade com o Senhor, se realmente dedicamos 20 minutos do nosso dia a falar com Ele? Nós não estamos aqui brincando de ser crente, não, irmãos. Acorda para a vida, minha filha. Não vai na sua cara. Vamos tomar vergonha na cara, irmãos. Vamos tomar vergonha na cara, porque a eternidade está chegando. E para muitos já chegaram. Qual destino será o da sua alma se Ele voltar hoje para você? Talvez o arrebatamento não seja hoje, mas e se o Senhor decidir que você vá hoje, que o fim da sua vida seja hoje, para onde você vai? O mundo tem esquecido que isso aqui é tudo passageiro. Muitos têm buscado riquezas, muitos têm buscado carros, luxo, mas nós estamos de olho na nossa salvação. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor teu Deus. Não confunda a sua liberdade que você tem hoje com libertinagem. E a graça que você está vivendo hoje, você precisa viver essa graça com o seu próximo. Glória a Deus, glória a Aleluia, Jesus. Como podemos querer vingança para aquele que está ao nosso lado, se o próprio Deus, Ele nos olhou com um olhar de graça? Ele perdoou os nossos pecados. Aleluia, muito obrigado, Jesus. Glória a E Deus. hoje em dia nós olhamos para o nosso próximo e queremos atirar pedra por algum erro cometido.
Queremos brigar, queremos vingança. Aquele sentimento de vingança. De julgar as pessoas, sendo que o próprio Deus nos amou. Glória a Deus. Aleluia. Sendo que o próprio Deus derramou a sua graça. Ele te perdoou. Obrigado. Ele perdoou os seus pecados. Então não queira tirar pedra no seu irmão. Oh, Espírito Santo. Abrace aquele que está perto. Aleluia. Abrace aquele que está ao seu lado. Use de graça com aquele que está ao seu lado, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, maravilha, Jesus. Outro ponto muito interessante sobre viver a graça de Deus é sabermos que o Senhor nos quer por inteiro. É saber que o Senhor nos quer completamente. Aleluia. Ele não nos quer só pela metade. Ele não quer que nós vivamos o dia todo fazendo o que a gente bem quer e chegar no final da noite e falar: Pai nosso que estás no céu. E o Senhor pergunta: até quando? Até quando você vai tratar o Senhor como amante na sua vida? É, Deus Santo. Aleluia. Até quando você vai viver distante dele? E naquela hora da noite, quando vier a tristeza e a angústia, você é buscado. O Senhor quer estar contigo na luz do dia. Aleluia. O Senhor quer caminhar com você. O Senhor quer estar com você lá do lado. Viva com Jesus. Ande como se Ele estivesse do seu lado, porque Ele realmente está. A vida com Jesus não é somente ali dentro, irmãos. É o seu estilo de vida. Por isso que a palavra vem falando assim, começando daquele que nos chamou: sede vós estão pensando em toda a maneira de viver. Aleluia. Glória a No Deus. seu vestir, no seu falar, no seu pensar. Aleluia. Será que a sua forma de vida, o seu modelo de vida tem agradado ao Senhor? Será que você tem vivido da forma que o Senhor quer que você ande? E hoje eu quero falar para vocês que estão aqui. Não sei se tem alguém que não é cristão. Até mesmo aqueles que são cristãos, porque o que nós temos hoje na igreja são pessoas que estão aqui dentro, como eu sempre falo, mas que estão com o seu coração afastado